Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geek Indica. No vídeo de hoje falaremos sobre esses 3 tijolões, essas 3 obras de peso aqui. Bora pro vídeo. Então, passou-se setembro, né? Não vou repetir a mesma piada do ano passado, do ano atrasado, tá? Espero que vocês estejam bem e não vamos perder tempo. A recomendação desse mês é esse trabalho aqui, ó. Poder Supremo, uma edição encadernada, tá? Dos tempos de Marvel Max. Aqui a lombada, tá? Aqui a contracapa. A ficha vai estar passando para vocês. A edição ela é um pouco mais alta, né? É quase o tamanho, acho que até igual, né? Pau a pau com as definitivas da Marvel de hoje em dia, né? Homem-Aranha, X-Men, etc. E o papel é o coucher. Uma gramatura, acho que é uns 90, 100 e poucos. Uma gramatura bem legal. A história, de primeiro momento, vai acompanhar a vida, né, a trajetória de Mark Milton. Depois ele vai ser chamado de Hyperion, né, vai ser o nome de super dele. De uma infância curiosa, digamos assim, até a maioridade bem turbulenta, a gente vai acompanhar a trajetória dele e de alguns outros. E principalmente, né, digamos assim, a moral de como é ser vigiado e principalmente usado indiscriminadamente pelo governo do seu próprio país. Inclusive antes um aviso prévio, tá? Poder Supremo é uma versão Marvel Max do Esquadrão Supremo, que é um grupo antigo da Marvel, tá? Teve até um encadernado recente aí que saiu no Brasil pela Panini, dizem que é legal, que é da época do... acho que é do Mark Greenwald. Eu ia falar Steven Gerhardt, mas eu acho que é do Mark Greenwald, que é que faz até a fase do Capitão, do agente americano ali e tal, também, tá? Avisando para vocês previamente, é que o que? É essa versão do Esquadrão Supremo, que é uma versão Marvel da Liga da Justiça. Então também, se você vê, parece fulano, parece ciclano, sim, são paródias, é meio que uma homenagem feita pelo pessoal da Marvel, né, os escritores da época. Falando por cima, né, porque são umas, se não me engano, umas 18 edições desse encadernado, depois eu vou explicar alguns pormenores editoriais, tá bom? A graça da história, né, como a gente vai acompanhando também vendo os outros personagens, é um exercício de imaginação. Não, digamos assim, não só pelo lado de ser uma versão alternativa da Liga da Justiça, mas também como né, como seria ver seres superpoderosos vivendo em sociedade, atuando em operações secretas, sendo cobaia de experimentos, sendo usado pelo governo, como eu disse também. Por que eu digo isso de viver em sociedade? Porque tem alguns que foram descobertos para serem usados pela mídia ou para quem sabe tentar uma vantagem para melhorar sua própria vida. O exemplo disso é o cara chamado de, ou conhecido, né, depois como o Borrão de Atlanta. Ele é o Flash, no caso, né? Que ele vive, não sei se é com a mãe dele ou com a avó dele. E ele é um cara muito simples, um cara de bom coração, né? E ele vê depois, quando descobrem ele vê digamos, uma possibilidade de melhora de sua vida, ganhar dinheiro com propaganda, merchandising, etc, né? Melhorar a própria vida e da vozinha ou da mãe dele, como eu disse também. Além disso, a gente vai ter o Falcão Noturno, que é um personagem que eu gosto muito por conta, digamos, não diria contradição, né? Mas as coisas polêmicas que ele aborda, que ele é como se fosse o Batman, só que ele é afro-americano e ele é racista, né? O povo adora ficar chamando o Batman de racista e o cacete A4. Um cara aí nos anos 2000 e pouco já fez um Batman racista afro. E eu acho que tem muita gente que faz vista grossa pra essa história, né? Ou meio que abafa o Falcão Noturno por conta disso. Porque não tem racismo reverso, parceiro. É racismo. Preto com branco, branco com amarelo, amarelo com negro, tá? Então é tudo raça, parceiro, tá? Você ainda pode falar que, não, eu só acho construtivismo, não sei o que, não, irmão. É gente ruim sendo ruim com pessoas de outra raça. Racismo é isso, tá bom? Então, o Falcão Noturno, ele meio que sofre na mão de algumas pessoas que, se não me engano, mataram os pais deles. Até justifica, né? Explica sobre o porquê dessa birra com ele, as pessoas que não são negras, né? Que não são afro-americanas. Mas é legal ver como são as coisas se você inverter a moeda. Como cada leitor reage, né? Que eu já vi gente passando pano pro Falcão Noturno. E também como a própria história toca, né? Porque o próprio Mark Milton depois peita ele e fala, irmão, pelo amor de Deus, a gente tem que defender as pessoas. Claro que o Mark Milton ainda tem muito uma visão de escoteiro, aquele lance do Superman, muito inocente, etc. Ele vai pegando maldade, né? Ele vai pegando a esperteza, ele vai ficando mais ligeiro com as coisas no passar da história. Além do Borrão e do Falcão, nós temos uma moça que eu não vou lembrar o nome, que é como se fosse a Mulher Maravilha, né? Da história, e também o Doutor Espectro, que ele vai ser desperto, né? Ele vai acordar mais adiante, que ele é como se fosse uma lanterna verde, ele tem uma pedra, um cristal colorido na mão. Ele é um cara bem forte. E também, por último, a gente tem uma moça como se fosse o Aquaman, né? Só que uma moça com uma pegada meio anfíbia, meio monstro abissal, né? Peixe abissal também.
A história, além de envolver um massa velho e uma certa violência que já era característica da Marvel Max, por isso que era também bem legal e bem chamativo pra época, a gente vai ter diversos temas, né? Vou até ver aqui pra vocês. O racismo, como eu disse, por parte desse lance do próprio Falcão Noturno e outros personagens que, no caso, também tem brancos racistas contra negros, né? Tipo, não é uma mera sacanagem que o Straczynski faz, tá? É só uma brincadeira que ele põe. Um cara negro também, mas também tem alguns brancos racistas na história, tá? O racismo, o utilitarismo bélico, por causa desse lance do Mark Milton e também do Dr. Espectro, porque ele é um cara que foi em missão, né? Se não me engano, ele é até da aeronáutica, igual o Hal Jordan, né? Ele é piloto de caça também. A mídia manipuladora, né? Porque quando começa a história esse lance dos supers, o governo manda a mídia, né, meio que ali por trás dos panos, né, marionetes, etc., a começar a manipular as informações e também abafar os casos de seres recém-descobertos, principalmente quando essa moça anfíbia, ela aparece, o Dr. Espectro depois quer defender ela, porque ela ainda não sabe se comunicar, ela é muito inocente, ela é muito pura, né? Tanto que tem uma hora que ela meio que vai ajudar uma moça que tá sendo afogada e ela não repara, né? Tipo, eu respiro debaixo d'água e a moça tá com o snorkel, o trem de oxigênio dela arrebentado, e ela só põe a máscara e vê a moça morrendo afogada. E ela fica tipo, ué, né? Porque eu tô respirando, por que você não? A gente vai acompanhando os dramas de cada um, os conflitos internos e entre si. Eu até lembrei aqui, né, folheando algumas partes pra gravar pra vocês. É legal pra caramba, porque tem uma hora que o Falcão fala, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo e não sei o que. Ele fala, bicho, eu sou super poderoso, mas eu não sou um, calma, né? E você deveria ajudar todo mundo. E por que você só ajuda o pessoal de raiz afro, né? O pessoal negro e tal. E dá, tipo assim, uma lição de moral nele mesmo e tal. E aí é engraçado porque ele sai, né? E aí o Falcão Noturno fica de boa assim e fala, cuzão. Toda vez que eles têm uma discussão e o Mark ganha, ou ele dá uma moral e ele sai, o Falcão fica xingando ele pelas costas, tipo, porra, não posso fazer nada com o cara, velho. Vemos principalmente pelo lado do Mark, porque ele é o marco zero dessas coisas todas, ele é o ponto focal, né, começa dele e vai ampliando o escopo do universo, né, vai desenvolvendo macro, digamos assim. Vemos que mesmo ele sendo um cara, né, apesar de toda a construção, toda a lavagem cerebral que ele sofreu desde muito moleque, ele de fato, assim, parece que ele fala de coração puro, né? Ele fala com boas intenções. Eu até anotei aqui, né? Que o homem que quer fazer o bem, mas que devido ao todo o sistema corrompido, todo ao jogo podre, de cartas marcadas, etc., ele vai ter que fazer o que ele quer, porém dentro das regras do jogo. Apesar de, né, ele dando uma pelada aqui ou ali, ele vai ter que dançar conforme a música para chegar aonde ele quer. Se é o J. Michael Straczynski que faz o roteiro, quem é que faz a arte? O Gary Frank. Eu até fiquei surpreso na época que eu li, porque na minha cabeça o Gary Frank ele é muito associado ao Geoff Johns, principalmente as paradas que eles fizeram na DC, e hoje, creio eu, eles devam estar juntos lá naquela Ghost Machine da Image Comics, né? Aqui quem faz a arte é ele. No geral, ela é bem bacana, tá bem nos padrões, digamos, de super-heróis, né? Uns corpos bonitos, boas cenas de ação, ele ainda tem um tchan de bons closes, bons painéis com ação bem cinematográfica também, né? A anatomia dos corpos é bem legal, umas moças bonitas, né? Uns caras fortão e tal. E qual seria esse deslize, que na minha opinião é o único praticamente? São as feições extremamente engessadas no começo da história. Tá? Então, se o cara ele fica puta, ele fica assim, muito, você vê muito engessado, é muito duro, sabe? Feliz demais, ou chorando e tal. Soa um tanto exagerado, né? Mas aí com o passar das partes, ali até, sei lá, são 18, ali pra edição 7, 8 já tá bem melhor. E ele consegue botar, digamos, mais suavidade no traço, ele consegue deixar as expressões mais plásticas, mais tranquilas de se absorver, né? Você vê e não vê que tá daquele jeito trincado, parecendo que cheirou pó. É uma história muito bacana, recomendo pra vocês, tá? Como eu sempre falo, são 18 edições, um encadernadão, não dá pra falar, tipo, direto, tá? Tanto que, se não me engano, nem tem muitas divisões de arcos, porque era uma série recorrente, tá? Talvez uns mini arcos ali, mas eu falo assim, iam se descobrindo as coisas e as coisas iam desenrolando. É uma história, digamos, ongoing, ela ia, sabe? Então foram 18 edições, tá? Até anotei aqui para poder falar para vocês bonitinho. Ela foi 18, e aí o Straczynski, talvez você acompanhe aqui pela gente, tá aprendendo através dos nossos vídeos, inclusive muito obrigado aí pela moral, né? Você que nos acompanha até hoje, ou tá começando por esse aqui, né? Seja bem-vindo. É que o Straczynski ele é notoriamente conhecido por ser um baita de um empata foda, tá? Ele é um cara que larga projeto, aí eu não sei se é porque a editora ferrava com ele, ou se é porque ele é extremamente pirracento, né? Se ele é extremamente pirracento. Mas no caso
do Poder Supremo, ele parou na edição 18, mas depois foi retomado se não me engano, acho que aí já passou para Esquadrão Supremo, tá? Ainda na Max Comics, né? Na Marvel Max. E aí depois tivemos também duas minisséries, uma abordando, se não me engano, o Hyperion e outra o Falcão Noturno. Se não me engano, a do Falcão Noturno era até desenho do Steve Dillon. É um encadernado bacana, tá? Eu não sei se tá raro de achar, eu acho que não. Na época que eu comprei, aqui a resenha quando eu fiz em texto lá pro Instagram, tá marcado em 2022. Naquela época não era tão difícil. E eu acho engraçado como que de certa forma, pelo menos alguns anos atrás, como eu disse, né, que foi quando eu comprei, ele era e não era meio encalhe, talvez por essa questão de ter sido meio inacabado. Porque teve esse lance do Poder Supremo, do Esquadrão Supremo e das minisséries, depois o Straczynski pulou fora de vez e deixou o material inacabado, tá? Tanto que quando diz que já é Esquadrão Supremo na Marvel Max, diz que a qualidade cai demais. Ele escreve, sei lá, com a bunda, né? Eu não li até por conta disso, que falaram que é muito paia. Dizem que as minisséries são até legaisinhas, tá? É um encadernado bacana, você encontra aí talvez de 40 a 60 reais, ainda acho um preço muito legal, por 18 edições, né? Ele é bem gordinho, bem generoso. Para antigamente o preço era melhor, para hoje em dia eu já não sei, tá? Quanto que seria um preço razoável para mim, como eu disse, estourando 60 para mim já começa a pesar a mão um pouco. Mas isso nos padrões da época, tá? Porque se você for jogar para hoje em dia, vai ficar igual realmente sei lá, as definitivas históricas, né, da Marvel, tipo o Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, Fabuloso X-Men, né? Que é aqueles quadrinhos classicões. Vai ser tipo quase 200 conto. Aí eu acho que já pagar 200 conto nisso aqui, que é uma história que foi inacabada de certa forma, já não vale muita coisa. Eu recomendo que vocês leiam, aborda todo esse lance do poder da mídia, do poder do governo, como as pessoas são usadas pelos interesses mesquinhos dos grandes líderes, né, das grandes elites de poder mundial de certa forma também. E é isso, tem um pouco de massa velho, tem porradaria, de vez em quando aparece um peitinho e tem umas críticas social foda, como eu disse. Tá? É um material legal, leia como conseguir. E é isso aí, vamos pro próximo quadrinho. O lançamento do mês, felizmente, é um recebido, né? Não é necessariamente uma parceria, porque talvez eu acho que eu até expliquei isso aqui, mas de qualquer forma eu expliquei lá no Nerd Geek. Eu diferencio, entre aspas, parceria de recebido, porque recebido pode ser alguma coisa esporádica, assim como esse, né? E parceria é algo fixo para você ter mais e mais, né? Recebendo as coisas, ou pelo menos a janela aberta, né? Igual, por exemplo, a KJ Braga, que quando eu tenho interesse na obra eu converso com eles previamente para ver se eu vou ganhar, né? Eu vou ser um felizardo no recebido, né? Vou ganhar o cacareco, o agrado, né? Então, o lançamento do mês, né? Esse cavalão aqui, tá? Né? Até difícil de enquadrar essa porcaria. É o que? Bouncer, Primeiras Histórias, de François Buck e Jodorowsky. No caso, eu não sei por que botaram ao contrário, porque o argumento, né, o grosso da história, é feito por Jodorowsky, ele faz o roteiro, né? Inclusive tem um especial de Jodorowsky aí, recomendo vocês pesquisarem aqui no canal, tá? Aqui é capa dura, tá? Formatão europeu, tá? Essa é a lombada. E a contracapa, né? No caso faz wraparound, né? É a capa que eu chamo de vira-vira, que é uma arte contínua. É um encadernadão com os 7 primeiros tomos, vou desenvolver mais o porquê da explicação dele ser desse jeito, tá? E o papel de recheio é o offset, de uma qualidade muito boa. Provavelmente é o 120 gramas, eu acho. Filho de uma impetuosa garota de programa e, bem, o pai dele é alguém aí, né? De primeiro momento não é explicado, tá? Só mais pra frente. Nós vamos conhecer Bouncer, que é um rapaz, né? Ele abre mão do próprio nome em prol de uma parada que acontece na história, né? E de primeiro momento assim a gente já vê ele como um homem feito, ao lado de uma moça muito bonita, muito ajeitada, chamada, acho que é Noemi, mas eu falo Noemi que é mais fácil pra mim, tá? E ele é o Bouncer. O Bouncer, ele traduzindo assim mais livremente, né, meio que ao pé da letra, é um termo para leão de chácara, vigia, segurança de alguma coisa, tá? Ele é o segurança, né, de um bar chamado Inferno, numa cidade chamada Barro City, Barro mesmo, tá? Barro City.
E ele é o vigia, né? É um prostíbulo praticamente, é um meio boteco, meio zona. E ele cuida dos clientes e, né, das moças de fino trato lá do ambiente também. Nesse tijolão, nessa edição integral, né, eu me nego a falar ônibus, tá? Não deixa de ser de fato porque é toda a parte do lado da Humanoides. Eu vou explicar, tá? Calma lá que eu vou chegar nos pormenores editoriais, tá bom? Nesse encadernado a gente vai ter a gênese do personagem e boa parte de suas aventuras, tá bom? A gente vai acompanhar seus dramas, vários tiroteios muito massa, muito fodas, e também as paixões intensas, não só dele com as moças que ele encontra durante as histórias, mas também de outros personagens, né? Umas paradas mais carnal, mais sexo, tapa na cara e chute no saco, mas também umas outras bem mais bonitinhas, mais carinhosas, mais sentimentais, mais românticas mesmo. Da própria Noemi, mais adiante, é um lance muito bonito, é uma história muito tocante. O Jodorowsky vai nos proporcionar uma história de qualidade ímpar. Sinceramente, é difícil você ver uma história bacana desse jeito. Não diria hoje em dia, porque as primeiras histórias do Bouncer é de 2000 e pouquinho, tipo 2001, 2002, lançam até hoje, né? Isso que surpreende. Não tanto para os padrões europeus, porque lá é um a cada um ano, a cada 2 anos, é bem tranquilo, né? De acompanhar, digamos assim. A gente vai ter os melhores confrontos dos faroestes com os melhores dramas e outros sentimentos intensos das peças teatrais, né? Além da arte do François Bouc, que é um cara já conhecido aqui do Brasil, principalmente pelas paradas que saem pela Comic Zone, né? A arte dele é muito bacana, bem detalhada, com, tipo assim, momentos fodas demais, ele faz um detalhamento muito bacana, as boas caracterizações. Mas no começo, assim, lá em 2000 e pouquinho, ele fazia uns caras mais ou menos parecidos, assim, ele era meio fraco de feição, mas ele melhora isso demais com o passar das histórias, né, dos tomos, dos capítulos. Ele faz bons momentos de ação e os painéis dele, principalmente, são muito bonitos também. Diferentemente do Poder Supremo, pessoal, aqui eu vou me aventurar a falar de um capítulo brevemente para instigar vocês a comprarem, a lerem, o que quer que seja, tá bom? Tem um capítulo da história, que inclusive é envolvendo a Noemi, que o próprio Bouncer tá, digamos, meio que jogado às traças no mundo, né? Ele tá triste e tal, porque ele gosta muito da Noemi. E ele recebe, né, foi depois de algumas descobertas, inclusive envolvendo o pai dele, que ele se torna o dono do salão, né, do inferno, porque ele continua sendo bouncer, até hoje ele é um segurança do lugar, mas com o passar das histórias ele se torna dono do ambiente, dono do próprio salão, né? E ele conversa com a Noemi e fala assim, meu benzinho, nós temos muitos anos aí de putaria, de janela, de zona, né, literalmente. O que você acha de você ficar comigo, a gente se casar, né? E aí, seja pela questão amorosa ou no que ele fala, e até não discordo, de merecimento pelo lance da propriedade do próprio salão, porque eles são amigos de muitos anos e ela ajudou ele demais, seja nos tiroteios, seja em briga, a gerenciar, né? Cada um fazendo sua parte e também colaborando entre si. Ela até fica tentada a aceitar, porém, ela revela para ele que tem um amor muito antigo, que inclusive esse cara é mostrado no começo da história, você fica, uai, o que esse cara tá fazendo aqui? O que ele tá sendo mostrado? Vai ser explicado que no caso, ele é o antigo amor da Noemi. E ele descobre um veio de ouro, um lugarzinho ali, que eles conseguem extrair uma quantia humilde, mas que vai dar para fazer eles sobreviverem daquela grana, né, daquele veio de ouro, daquela fonte de dinheiro, digamos assim, né? E ele passa na cidade fortuitamente, principalmente para deixar o cara depressivo e muito triste. A avacalha com o psicológico do Bouncer, ela fica junto dele, né? Eles vão matar a saudade, tirar o atraso, né? Etc. E depois ela fica junto com ele. Para fazer o contraponto romântico, nessas já, sei lá, se não me engano é o quinto, sexto capítulo já, ele conhece uma moça chinesa chamada Yin Lin. Ela mora ali na parte chinesa, né? Barro City parece ser uma cidade de um tamanho razoável, porque tem um bairro chinês inteiro lá, né? Ela ajuda a mãe dela numa casa daquelas casas de ópio, né? Que é onde o povo usa droga, etc. Talvez naquela época não fosse tão visto como droga, né? Mas teve grandes problemas. Se não me engano, teve a tal da Guerra do Ópio também. Que se não me engano era Inglaterra e China. Não lembro, perdão, tá? Desculpa mesmo. Mas ela também gosta dele. E de primeiro momento tem esse contraponto. Se o Bouncer, no caso, ele não reconhece, né? Ele não, entre aspas, valoriza necessariamente o amor da Inlin. Ele é muito grato ao que ela fez por ele, né? Deu banho nele, porque ele ficou tipo, sei lá, tipo quando o Constantine, né? Ele fica de dor de corno lá na época do Infernal, enche a cara de cano, não toma banho, não faz a barba, ele fica tudo fudido, né? Porque a Noemi largou o inferno, agradeceu o Bouncer, deu um abraço nele e foi viver com o cara.
o namorado dela. Inclusive ele é afro, tem todo um contexto de racismo ali. Ele foi um cara da guerra, ele participou da Guerra dos Confederados, né? A Guerra Norte e Sul, né? Eu não sei se é Guerra de Secessão ou Guerra dos Confederados. Você é o mesmo nome, né? Peço perdão. Mas esse lance envolvendo a libertação dos negros, né? Dos escravos também, etc. E depois de muitos anos, que inclusive é quando eles reencontram, que é esse lance agora que eu tô contando pra vocês. E aí tem esse lance, né, do contraponto do Bouncer entre a Noemi, entre a Yinlin, né? E aí você pensa, né, porra, o que é que vai acontecer? Passado algum tempo, o Bouncer ele é contactado pelo pessoal lá, né, os outros xerifes, os outros pessoais, né, a galera lá da cidade de Barro City, que falam que a Noemi, ele descobre na hora, né, que a Noemi e o marido dela foram acusados de matar um dos caras do Sr. Cooper, né? O primeiro nome, acho que era Mark Cooper, é um dos caras fodões lá, endinheirados e com muito poder, né? Muita influência ali na região de Barro City. E acusam eles e tal. E eles são acusados falsamente, depois eu descobri até como, né? Eles sabem que, tanto que eles conversam com o Basta, a gente sabe que a gente não fez, só que a gente não consegue provar. Porque não vimos no momento, mas a gente sabe que não foi a gente. E aí, por falta de provas e umas outras coisas, infelizmente, né, até um momento bem triste, assim, bem tenso, porque o cara tava começando a viver bem dessa grana do ouro. A Noemi tava ajudando ele e gostava muito, também era muito grata ao Bouncer. Ela tava grávida do cara, né, não do Bouncer, do cara afro, né. Ela tava grávida dele e, bicho, eles são enforcados e mostra, sabe. E o Bouncer fica horrorizado, ele fica acabado, sabe. Se não me engano, ele ainda tá nesse lance da manguaça, tanto que arrancam ele do bar de ressaca e levam lá pra ajudar ele, né? E aí, passado algum tempo, quando moto passando aí na rua, não sei se vocês vão ver, tá? Passa esse lance e depois eles são enforcados injustamente. E ele fica muito impactado. Tanto que eu também li na hora, fiquei caralho. Porque beleza, é o Jodorowsky, ele vai querer ser cult e tal, mas você não espera que, entre aspas, vai ter essa coragem de enforcar uma mulher grávida, né? É um negócio bem visceral, de certa forma. Não mostra, assim, ela estribuchando, a cara dela nem nada. Mas é uma cena muito tensa, é uma cena muito forte. E aí ele fica puto, marca pra si, né? Ele toma pra si a responsabilidade de provar quem é que fez essa cagada de matar alguém desse pessoal do Cooper, né, que matou um dos rapazes lá, e ele vai atrás e vai até as últimas consequências para provar tanto a questão da inocência quanto para esclarecer, tipo, olha, a gente esclareceu essa merda, já morreu mesmo, mas pelo menos pra, sei lá, digamos assim, limpar o nome da Noemi, limpar o nome do marido dela e, sei lá, ele poder dormir em paz uma noite que seja depois do acontecido. É uma cena realmente muito triste, muito forte. Tô falando por cima porque, como eu disse, são 7 capítulos nesse tijolão. Tem, sei lá, umas quase 500 páginas, eu acho. Acho que né? 7 histórias, umas 60 e poucas páginas cada. Pelo menos 420 aí pra vocês. A história dá com um pau, sabe? Vai contar a origem do Bouncer, vai explicar por que ele abandonou o próprio nome. E eu não falei até agora, o cara não tem um braço, velho. É foda pra caralho. E eu vou falar de alguns pormenores agora pra meio que florear a resenha, porque não tem como eu falar história, tá bom? É, de certa forma, o Jodorowsky de sempre. Mas aqui ele não viaja demais e principalmente faz um excelente uso das paradas que ele sempre gostou de abordar, né? Não tanto um lance de incesto, né? Porque tem um lance do Seth, que é lá nas primeiras histórias, o capítulo 1 e 2 ali, né? O Seth é o sobrinho dele. Porque é aí, que a partir da história do sobrinho dele, Seth, que a gente vai conhecer o Bouncer, né? Porque lá mais pra frente ele vai gostar da moça que é uma prima dele. Então é quase aquele lance do incesto que o Jodorowsky já mexe. Tem o próprio lance do drama, da história shakespeariana, que é inclusive uma parada que é abordada amplamente nos extras, que são os textos complementares que tem no final desse encadernadão, tá? Tem isso, tem o lance da pureza pelo fogo. Eu não sou tão entendedor, né? Brincando, eu tenho 2 neurônios só pra poder falar desse tipo de coisa. Mas tem toda uma mística envolvendo pureza, um negócio mais altivo, uma coisa de uma força intensa com o fogo, né? O próprio bar se chama Inferno, tem um lance também, todo um segmento de um capítulo, acho que esse foi o que eu separei inclusive para vocês, das partes, é um conflito numa fazenda que pega fogo, é muito foda assim, muito bacana. Tem várias coisas, elementos envolvendo fogo por causa desse lance da mística, né, da pureza, da elevação do espírito, etc. Também. Não só isso, o drama, esse lance do fogo, mas também esse lance do, digamos, aleijamento, não sei se seria o termo correto,
Que é porque o Jodorowsky, ele tem essa noia digamos, da elevação do espírito e do próprio ser humano. Talvez semelhante, não sei, aquele lance do Superman do Nietzsche, não sei, né? Mas por que tem esse lance do aleijamento? Tem um outro quadrinho dele chamado, se não me engano, Aleph Tal. Eu ainda não li, mas esse cara do Aleph Tal, por exemplo, ele é só o cotoco, ele é cabeça e tronco, né, por exemplo. O Jodorowsky, no Bounce, ele põe ele só sem o braço direito. Por quê? Porque nesse lance da elevação do espírito, da elevação do corpo, digamos assim, falando bem curto e grosso, se o cara ele é aleijado, ele é PCD de alguma forma, principalmente do Bouncer, que ele não tem um braço, ele tem que se rachar em 3 na hora do combate. Ele tem que, tipo, ser foda pra caralho, assertivo, né, um assassino, um pistoleiro de mão cheia. E assim, realmente, não é porque o cara não tem um braço que ele é um bosta. Ele segura a correia do cavalo com a boca, ele atira com a mão só, né, por motivos óbvios, ele não faz assim qualquer coisa, né. O revólver dele, se não me engano, é Leymar ou Lemar, ele atira de 2 balas, é bem massa, né. Se não me engano, aguenta umas 8, 10 balas o revólver dele, é bem massa. E assim, é bacana ver como a história dele é contada, como o universo vai sendo criado e as histórias vão sendo expandidas, porque começa nesse lance do Seth, que vai correndo atrás do Bouncer para pedir ajuda, né, que matam o pai do Seth, que é o irmão do Bouncer, são 3, né, o Blake, que se não me engano é o que morre, o Halton, que é um caolho, né, ele é o que mata o Blake, e o Bouncer, que é o terceiro filho. E aí vai desenvolvendo esse primeiro arco, e daí pra frente é como eu disse, esse lance da Noemi e depois algumas paradas de racismo envolvendo o marido dela, outras coisas, guerras com outros indígenas, uma moça chamada, se não me engano, Antônia, né? Vamos deixar Antônia que é mais fácil. Antônia Grant, né? Que ela era filha do antigo carrasco da época de Barro City, porque teve uma época que o próprio Bouncer substituiu o Grant pai, vamos falar assim, né? E é bem legal, tem um drama, tem um lance de misticismo, tem esse lance da superação do próprio Bouncer, que ele tem que, né, como eu disse, se rachar em 3. E várias outras coisas, dominação, um pouquinho de BDSM por causa dessa Dantooine. E assim, é um faroeste de mão cheia. Eu vou talvez ser redundante aqui, mas com toda certeza recomendo pra vocês, leia ou compre quando possível. É uma baita de uma obra. Agora eu vou explicar pra vocês os pormenores editoriais, tudo bem? O Bouncer, a obra Bouncer, do 1 ao 7, originalmente, ela foi lançada pela Humanoids Associé. Hoje em dia é só chamada de Humanoids, né? Que é a revista da Metal Roland, né? A Heavy Metal original e tal. Não sei porquê, eu nunca pesquisei a fundo para procurar saber. Aconteceu alguma coisa que o Jodorowsky, e lá na Europa principalmente, o direito da obra sempre fica com o cara, né? Isso nos Estados Unidos geralmente é na Image, é bem difícil de você ver, né? Que é por isso que os caras é tão putos com o Marvel e DC até hoje por conta disso. Aconteceu alguma coisa, sei lá, o Jodorowsky quer trocar de casa, fazer alguma coisa, realmente não sei. E aí no caso, do 1 ao 7 é pelo Humanoids. Do 8 em diante, atualmente, se não me engano foi esse ano, ano passado, saiu o 12, tá? Do Bouncer. Sai até hoje, começou em 2001, 2002 e sai até hoje, felizmente, né? Jodorowsky tá velho, mas ele não tá acabado, ele faz muita coisa ainda hoje, até hoje, graças a Deus, né? Ele nos presenteia com histórias de excelente qualidade, né? Pelo menos a maioria. Então, do 1 ao 7 é Humanoides, e do 8 em diante é da Glenar, sabe? E aí que veio o problema, se você acompanha a Givisfera Brasileira, etc. Vai saber daquela treta da QS Comics com a Comic Zone. Por picuinha, mesquiaria e sacanagem, alguém ali do lado da Comic Zone, ou alguém mais à esquerda, ou qualquer coisa, porque virou um mix de briga de editora com briga de ideologia, um trem idiota, um trem imbecil, e acabaram acusando a QS Comics de passar na frente da Comic Zone. E aí deu uma puta explicação e tal, e realmente o Thelmo Diniz, né, que é o editor, né, um abraço pra você aí, meu querido, foi ele inclusive que me mandou, o Bouncer, ele teve que provar, mostrou um veredito, uma carta assinada pelo cara da Humanoides, falando, não, o Thelmo Diniz fez assim na data assada, que foi bem antes, inclusive, quando ele concluiu ainda era bem antes do próprio Thiago do Comic Zone anunciar o Bouncer da Glenar, né, porque ele pegou, o Thelmo Diniz da QS pegou o 1 ao 7, que é da Humanoides, e fez o integral de uma vez para lançar de uma vez, creio eu, para ficar pronto. O Thiago, da Comic Zone, ele lançou o 7 e o 8 no encadernado, como se fosse um arco, né, que chama To Hell and Back, tá bom? E aí deve continuar daí pra frente, porque o da Glenar, né, a parte da Glenar é dele. É uma história de excelente qualidade, por todas essas questões filosóficas, um pouco de xamanismo também, por causa desse lance das origens do Bouncer. Depois ele descobre, né, que ele é filho de indígenas, né, o pai dele é o índio Alce Branco, se não me engano. É bem legal, ensina ele muita coisa, desde moleque e tal também.
Então, assim, eu recomendo que vocês leiam de ponta a ponta, fiquem atualizados, comprem aí por qual editora vocês preferirem. Se vocês não tiverem birra com nenhuma, comprem todos e se divirtam. É uma baita de uma história, um faroeste de excelente qualidade, e tomara a Deus aí que o Jodorowsky, né, se for pra tocar alguma coisa, eu espero que ele pelo menos toque só o Bouncer pra me deixar feliz, que, como eu disse, é o Jodorowsky com a cabeça no lugar, trazendo uma história de excelente qualidade, excelentes momentos de ação, bons momentos de drama, né? E uma arte de arregaçar. Quanto mais os tomos passam, mais os capítulos passam, mais o François Buck arregaça na arte. Então, assim, eu nem sou muito de dar nota, mas assim, é um 9, um 10 com folga, tá? Eu acho muito legal. E você talvez esteja pensando aí que é porque, ai, nossa, o Ivan ganhou. Não, né? Eu gosto aí do material genuinamente, recomendo pra vocês, tá? E agradeço aqui, deixo aqui amplamente minha nota de agradecimento à QS Comics. Infelizmente não foi uma parceria, né? Foi meio que uma forma de eles me agradecerem, porque nas lives eu sempre contei essas cagadas que deram contra os caras lá, né? Quando ameaçaram contra a vida do Thelma, falaram de um monte de merda dele infundada. E eu noticiava isso nas lives e eu não achava isso correto, né? E aí é como uma forma de agradecer pela hombridade, pela camaradagem, pelas conversas que eu já tive com ele normal, já conversei sobre outras coisas com ele também. Ele... digamos assim, ele se sentiu na obrigação, né? No direito não, na obrigação de me mandar. Até conversei com ele se não ia prejudicar, né? Porque, porra, essa edição, preço cheio, é 200 e tanto. Ele, não, eu tô mandando pra você de coração aberto. Eu gostei do seu trabalho. Eu sei que você defende a gente aí, você já noticiou nossas paradas amplamente. Então, nem que seja dessa vez com o Bouncer, eu quero te presentear, quero te mandar esse agrado. Então, muito obrigado, Thelmo. Muito obrigado, pessoal da QS Comics. E, como eu disse, é uma obra excelente. Muito obrigado novamente. E vamos pro quadrinho pai do mês. Muito obrigado. Digamos, não tão boa leitura foi esse aqui, Universo Hellboy Omnibus, tá? Equipe criativa aqui, tá? Lombada. Contra capa. Tá? Mitos, editora, bonitinho. É da leva que tá saindo aí. Capa cartão normal, não tem orelhas e o papel é o couché, mas um couché bem desmamado, um pouco desnutrido assim, sabe? Deve ser uns, sei lá, 60, 70 gramas. Lembra muito LWC de banca, eu até achei estranho. Esse é um compiladão de algumas minisséries envolvendo o Minola Verso, o Hellboy Verso, criado pelo Minola, né? Avá. No caso, são alguns contos, histórias curtas, minisséries que permeiam, né? Que explicam algumas coisas, mas que também dão, digamos, pontapés, né? São marcos zeros, como eu falo, de alguns outros conceitos, alguns outros personagens também. Vou estar falando aqui para vocês aos poucos, e aqui eu já consigo falar um pouco mais blocado, um pouco mais separadinho, porque são histórias breves, tudo bem? Não vou falar equipe, tá bom? Porque o encadernado tá fechado, eu tô com preguiça, mas eu vou citar todos os nomes ao final, tudo bem? Fiquem tranquilos. A primeira minissérie é A Voz do Dragão, no caso é Rasputin, A Voz do Dragão. Antes do Hellboy, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Quem é que foi o Rasputin? O feiticeiro místico, cara foda pra caralho, que tomou facada, tomou tiro, tomou bomba, foi envenenado e não morre nem a pau. Junto dessa minissérie a gente vai ter as origens dele, digamos, desde sua gênese no mundo da trambicagem e depois na feitiçaria de fato, e como ele também foi, como foi sua ascensão dentro da galera da Ultragás, se é que você me entende, tudo bem? E não só isso, a gente também vai ter uma aventura, né, que em paralelo vai ser a perspectiva do Rasputin, e do outro lado a gente vai ter a perspectiva do Travel, deixa eu até ver aqui, Travel Brutelholm, que é o pai humano, né, o pai de criação do Hellboy. Ele é um cara com um vasto conhecimento, né, mitologias, coisas da história, etc. Ele é convocado, né, acho que até pelo MI6, se não me engano, acho que é um pessoal ali, casca grossa, para poder investigar e ir mais a fundo, para poder desbaratar um certo esquema da galerinha do Terceiro Reich. É uma minissérie ok, fala muito desse lance do místico da perspectiva do Rasputin, né, que ele escuta a voz do dragão, que não sei o que e tal, mas no fim não dá muita coisa, é muito o lance dele do misticismo, pra onde ele vai, de onde ele vem, etc. E a operação do Trevor não é muito emocionante não, é um pouco morosa assim, é meio maçantinha, sabe, não é muito legal. Serve para explicar, né, todas essas minisséries aqui servem para dar satisfações.
Nem todas prestam, e essa aqui é que é uma que eu achei meio morninha, meio sem gracinha, sabe? Falando da arte rapidinho, ela é competente, pelo menos não é feia, mas não é uma parada que te cresce o olho, né? Até quando aparece um Rasputin, umas cenas mais escuras, bandeirão e não sei o que, é de boa. Agora continuando, temos duas minisséries, porque é meio que uma sequência da outra, tá bom? É Marreta 44. 44 provavelmente do ano, né, que deve ter ocorrido no ano de 44, e Marreta é o nome da armadura que vai ser mostrada. No original é Sledgehammer, né, literalmente, se você traduzir, é Marreta. Um regimento, um time específico de soldados, de médicos, um pessoal de apoio, né, vai fazer, complementa um regimento que vai botar uma marreta para rodar na guerra, vai poder ajudar o pessoal a combater os alemães, né. E aí eles vão avançando, o Marreta 44 vai indo adiante, vai conseguindo, né, vai logrando êxito, né, gastar o português aqui com vocês, vai tendo sucesso nas missões, vão avançando, só que, tipo assim, é uma armadura muito foda, de um poder muito descompassado do que a gente tinha na própria época da Segunda Guerra. Os alemães têm as paradas dele mística, meio satanista, tem uns caras lá que até nas primeiras histórias do Hellboy é um cara meio gorila, meio Frankenstein, eles davam um jeito deles para poder combater. Enquanto que do outro lado, eles têm o Marreta. Só que assim, bicho, é uns poder, é umas lutas que ele chega, ele dá um arregaço, sabe? Porque ele é muito forte por causa, se não me engano, da energia Vril, V-R-I-L, Vril. Isso aí, inclusive, é mais ampliado, né, mais abordado, até na época do PPDP, outras minisséries, que é uma energia meio cósmica, meio mística, que acho que até em outros arcos os humanos conseguem pegar, conter e usar isso a favor deles. Se não me engano, a própria Marreta 44 é movida a Vril. E por conta disso, eles ganham uma vantagem muito grande. Só que no passar das missões que eles vão vendo, tipo assim, se não me engano, a armadura dá um pau uma hora, depois vai tendo outras coisas, e aí a partir dessas certos, digamos, estragos que vai dando nela, eles vão consertando e vão meio que esmiuçando a coitada, eles vão descobrindo mais sobre a energia Vril, os mistérios dos experimentos, né, e até onde vai, digamos, a moral científica para poder ganhar uma guerra. Antes que eu me esqueça de passar para a próxima, a arte é bacaninha. Ela tem um pouquinho caricatural, lembra um pouco desenho assim, mas é uma arte muito bacana, com uns bons detalhes, tem um pouco de sombra, ela é bem feitinha. Seguindo agora para a segunda minissérie do Marreta, essa tem o subtítulo, né, de Guerra de Relâmpagos. É uma sequência quase que direta, tá? Por que que eu falei que vai descobrindo as coisas? Eu vou falando parte a parte para meio que, né, montarmos aqui uma narrativa como um todo. Por que que eu disse mistérios, etc? Porque ao final, o cara que tava usando a Marreta 44 lá na primeira minissérie, ele some. Ele é sugado pela armadura, vai para outra dimensão, só lendo para você descobrir, né? E aí, com isso, nesse percalço da minissérie original, digamos assim, a anterior, o cara que passa a usar ela agora vai ter que meio que, digamos, chegar em comum acordo com o usuário anterior. Eu lendo isso, eu não sou tão fã de Ben 10, mas eu lembrei quando tem aquele impasse com o Alien X, que ele tem que chegar no meio termo entre as entidades, pra chegar, gente, pelo amor de Deus, vamos resolver essa merda aqui. Só que nesse caso da Marreta é mais tranquilo, ele conversa com o cara em forma astral, ele chega no meio termo, e a armadura, né, com esse novo usuário, ela é, digamos, posta pra jogo novamente. O cara também perde o corpo, fica como se fosse até se bobear. É o Edward e o Alphonse, né, os caras do Fullmetal Alchemist. O cara que é a armadura, fica só a armadura com consciência. O novo Marreta fica sendo assim também. Tanto que ele passa as dificuldades, conclui, né, conversa com o cara, que ele fala, olha, você vai ter que tocar o legado, faça o bem, usa essa merda direito e, tipo assim, fica com Deus, parceiro. E ele vai. E aí ele resolve, ajuda e tal, e resgata um outro cara, piloto de um caça, aqueles Stalker, né, que é aqueles caças furtivos, né, que até o modelo dele é diferente hoje em dia. E ele vai embora, e ele vai embora caladão, assim, que ele fica na moral. Porque ele fica ruminando esse lance, tipo, caralho, velho, onde que eu me meti, onde eu tô dentro dessa armadura, o que que eu vou fazer da vida, etc. Se não me engano, ainda não li essas histórias. O Marreta 44, ele vai voltar na época do Inferno da Terra, ou depois das hecatombes, das catástrofes que acontecem no arco do diabo que você conhece, que é a terceira e última temporada do PPDP. Falando sobre a arte dessa, cara, é a minha preferida. Mano, é arte sombreada, foda demais,
tem uma hora que ele encontra, eu acho que com Flama Negra original. Por que eu digo original? Se você tá lendo BPDP também, tem um Flama Negra que aparece nos BPDP. Acho que ali começa na Praga dos Sábios e vai pro Inferno na Terra, ele também aparece. Uma versão mais tunada, mas aí já é o segundo Flama Negra, né? O primeiro Flama Negra aparece. E bicho, o pau come de um jeito. Nossa, é muito foda. No meio da chuva, relâmpago, pau comendo, né? E ele tem que segurar. O Marreta tem que segurar o Flama para os outros caras também poderem fugir. Pra ele ganhar um tempo, né? E tanto essa cena de combate quanto a própria arte em si, que ela é mais sombreada, mais suja, assim, direto e reto, mesmo ela sendo curtinha por causa dessa podaria, foi a minha história preferida, em complemento a Marreta 44 normal, né, a primeira minissérie. A minissérie seguinte nós temos, vou ler aqui pra vocês, O Visitante, como e por que ele ficou. No começo ali, eu acho que na primeira minissérie lá do Hellboy, lá atrás, quando o próprio Mignola pediu ajuda pro John Byrne pra fazer, quando ele chega num determinado local, ele olha pra um canto e tem um bichinho parecendo um ET, só que ele já tá morto. Só que parece que tem uma energia que meio que troca uma ideia com ele. Tem muito tempo que eu li as histórias clássicas, né? A coleção histórica, assim. Eu tenho os ônibus, os 4 ônibus principais também, mas tem um tempão que eu já li. Eu não lembro se ele manda um recado pra ele em forma astral, tipo, ó, Hellboy, fica esperto aí, viado, não sei o que, papapá. Ele, uai, que isso aqui e tal. E ficou um mistério essa vida inteira. E vai ser explicado. Tanto que mais adiante também você descobre que tem meio uma raça de alienígenas interdimensionais que ficam rondando o universo. E por isso que é legal pra caramba o universo criado pelo Mignola. Você tem demônio, você tem lenda, bicho, tem índio, né? A primeira missão do Hellboy quando ele era moleque, já mais velho, né? No Hellboy e o BPDP, acho que é de 43 a 45 eu tenho ali. É no Brasil, tem um índiozinho, tem umas entidades brasileiras, bem legal. Então, assim, é um prato cheio. E não obstante, não ironicamente também, nós temos aliens. Resumindo assim, são aliens, né? E o Visitante, ele é desse pessoal interdimensional, né? De outras dimensões, eles ficam ali flutuando. Quase como se fosse o pessoal do Authority que fica ali navegando pela sangria, né? Vamos dizer assim. O Visitante, ele é dessa raça que ele é enviado para matar o Hellboy. Porque dessa raça de aliens, eles também têm a profecia sobre o lance da mão direita da perdição, a maneira deles, né, na cultura deles, mas também falam que vai ter um ser muito poderoso, que vai arregaçar a humanidade, que se ele aumentar o poder é perigoso de ele arregaçar outras dimensões, que aí quando eles ficam, porra, velho, nós temos que fazer alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, né? E aí eles mandam o Visitante. Só que quando eles encontram, que se não me engano é pra interceptar lá naquela vez, quando o Hellboy vem pra Terra, no ritual que dá errado, dá uma cagada lá que o Visitante não consegue interceptar, ou não consegue neutralizar o Hellboy. E aí vai passando de tempos em tempos, vai passando a vida, porque é meio que algo, digamos, como se fosse um eclipse, né? É cíclico de X em X tempo, que as dimensões, os astros, não sei o que, se alinham para poder fazer uma viagem interdimensional segura. Então os caras despacham o Visitante, ele é chamado assim mesmo, despacham o Visitante e falam, irmão, faz o trem, sei lá, daqui 30, 40 anos nós volta, você faz essa porra aí que nós te busca depois. Dá errado e não consegue ser resgatado da primeira vez, e ele fica, né, lá na Terra. E ele vai viver normal, ele vai arranjar um trabalho, ele vai viver as paradas dele e também vai fazer as missões porque ele continua vigiando o Hellboy. Que depois ele consegue bater um WhatsApp pros caras e fala, olha, eu não consegui. E não, beleza, então. Porque vai que ele surja, né, cresça como um ser bom, um sujeito tranquilo, fica vigiando que se der cagada você vai ter que neutralizar ele, sua missão não acabou, você vai só ter um pouco de paz. E aí ele fica de boa, ele consegue se transformar, né, metamorfosear, ele passa um holograma e vira um carinha normal. E ele vai viver a vida. E é legal essa parte dessa história, ela é bacaninha também, que ele conhece uma moça afro, em plenos tempos de racismo nos Estados Unidos. O trem lá, pegando fogo, né? Ele se apaixona por uma dona, se não me engano até garçonete. E a partir desse momento ele nutre um sentimento, um romance. E eles vivem anos e anos. E é bem bonito. Só que é engraçado, porque ele sai pra missão pra vigiar o Hellboy ou interceptar alguma coisa. Ele volta a mulher dele. Oi, bem, não sei o que, tal. Conversa. Não, amor, tava em tal lugar, assim, se assado. Foi bem de viagem, fui e tal. Né? Porque dia dele vira o cara normal e vai ficar. De certa forma, lembra até um pouco o Ajax, né? O Caçador de Marte. E aí, os anos vão passando. Ele continua vigiando o Hellboy. Só que ele, digamos, é um alienígena. Sabe-se lá quanto tempo ele vive. E não um ser humano. Diferentemente da dona, que ele se casa. E aí os anos vão passando, ela vai envelhecendo, se não me engano ela fica com Alzheimer, e por fim ela falece, infelizmente, e é uma cena muito bonita, muito tocante, né? Que aí quando a mulher dele fala, né, tipo, falece, né, infelizmente por causa dessa doença maldita, e ele fala, beleza, não tem mais o que fazer, não tem nada que me prenda aqui, vou pras cabeças, se eu conseguir matar o Hellboy bem, se não conseguir, foda-se, mas eu vou tentar terminar pra pelo menos tirar isso da minha cabeça. E aí ele tenta e tal, e combate alguns seres, e ele é machucado, né, ele sofre danos, infligem danos nele, que vai ser o finalzinho de quando ele toca com o Hellboy. Que ele é meio que prejudicado por uns outros seres quando ele vai interceptar o Hellboy,
e eles dão, digamos, uma ferida, né, um ferimento fatal nele, né, de grau elevado, e ele, né, estatela no chão e fica lá assim, e fala, porra, meu amor, tipo assim, tô indo te ver e não sei o quê. Só que por outro lado, né, puta que pariu, não consegui matar o Hellboy, não consegui fazer porra nenhuma. E ele morre. Eu não sei se é logo em seguida, ou se é passado um tempo, é quando o Hellboy passa, que aí encaixa a minissérie do finalzinho da história dele com esse encontrinho do Hellboy. É como eu disse, para dar satisfação do lado do visitante, mas todo esse contexto do relacionamento com a moça, até falando do racismo e o sentimento que ele nutria por ela, né? Porque ele é um ET, então, digamos, ele não tem as amarras da nossa sociedade, uma visão preconceituosa de certas coisas, não sei o que. Ele era um cara, tipo, literalmente alienígena, ele era a parte da nossa realidade. E foi, inclusive, por isso, né, que ele conseguiu amar ela. A moça não tinha nada de errado e tal, só que, tipo assim, justamente por ele ser um cara fora do contexto racista daquela época dos Estados Unidos, ele conseguiu ver o verdadeiro brilho na dona, conseguiu enxergar a paixão da vida dele, de certa forma, né. Falando da arte dessa edição, ela não é ruim. Ela é mais simplesinha, assim, ela é mais concisa. Tem uma pegada de Minola, escura. Os personagens são um pouco sem ombro também, igual a Minola gosta de fazer. Mas encaixa bem, casa bem, até talvez para você justificar que é o, digamos, começo das histórias do Hellboy, né? Então meio que casa com o começo da arte do Minola, ou talvez a arte atual do Minola. Casa bem, fica bem sincronizado, bem encaixado com todo o resto da identidade visual que o Minola montou para esse universo. O contraste dele também. E por último nós temos uma história curta, né? Bem singela, bem humildezinha, chamada Que Deus o Faça Feliz, que é um breve conto de Natal envolvendo o visitante e o Hellboy. É meio que um complemento às próprias aventuras do visitante que a gente leu na minissérie anterior. E é bacaninha assim, tal, ele tá fazendo umas paradas, ele tem o time dele já do BPDP da época, né, que aqui é quando ele é pivete, nos anos 60, 70 e poucos. E digamos, o visitante fica rodeando ele para passar um recado, tipo, olha, meu irmão, o caldo vai engrossar, fica esperto que o pau vai comer, antes mesmo dele morrer mesmo. E é legal, assim, é uma história bem simplesinha, um especialzinho de Natal que deve ter saído nos Estados Unidos, dentro de alguma edição. Antes de eu fazer a conclusão dessa parte, vou falar que o pessoal que participou tá fora de ordem, nem sei qual que foi, tá? Vamos lá. Mike Mignola, Chris Robertson, John Arcudi, Paul Grist, Christopher Mitten, Lawrence Campbell, Jason Latour, Dave Stewart e Bill Crabtree, né? O pessoal que é roteiro, arte, colorização, etc. Tá? Todo mundo. Agora fazendo a conclusão pra vocês, é que assim, é um material legal? Até que é. Só que se você comparar com outros materiais do Minola Verso, ele é bem abaixo. Porque, como eu disse, o destaque pra mim é essas revelações acerca do visitante, a historinha dele, né, até o contexto do racismo e tal, e um pouco da história e principalmente os combates das histórias do Marreta. Porque a história do Rasputin é meio peba. Ai, nossa, fica naquele trem morno, não avança, sabe? Ai, nossa, ele tá ouvindo a voz do dragão, os demônios estão falando no ouvido dele, não sei o que. Foda-se. E o trem do Trevor também, tadinho, como ele ainda tá muito verde nesses lances do místico, é quando ele começa a ingressar a partir disso aqui. Então é uma história também que não dá muita coisa, sabe? Então, ela é legal pelas satisfações que ela dá, mas se pegar ela para comparar com outros encadernados da própria Mitos, ele fica abaixo. Então, eu recomendo a você que é completista, né, a você que já é ingressado no universo principalmente, porque isso aqui como primeira experiência eu acho que vai dar cagada, você não vai pegar muita coisa, tá? E é isso, é um encadernado, digamos, ele é esforçado. Contenta com essas satisfações, mas se fosse para dar uma nota, era um 6, sabe? É um encadernado bem fraco, assim. Antes da gente encerrar, gostaria de falar, esse negócio da nota é só pra vocês terem uma referência, eu não gosto de pôr nota porque eu acho sacanagem, porque cada um tem seu critério, cada um fala de um jeito, se eu desse uma nota também vai ter gente que vai ficar brava, já tem gente que fica puto por eu botar certos materiais na categoria de paia, ou de ruim mesmo, né, porque isso aqui podem ser, digamos, decepções, desânimos, não é tipo necessariamente ruim, não fica dando muita conta pra esse negócio de nota não, mas é só pra vocês terem uma referência. Eu acho que é tudo, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui, acompanhado esses anos todos, né? Ou se você tá vendo a gente a partir desse vídeo, muito prazer, me chamo Ivan, né? Tenho um projeto chamado Perdi Geek, faço resenhas, ajudo o pessoal a comprar e vender quadrinhos também, tá? Temos aí uma playlist bem vasta de 2 anos e tralalá de resenhas para vocês. Sempre um bom, um lançamento e um abaixo da média, um ruim, um decepcionante, né? Um paia, digamos assim. Qualquer coisa que você queira comprar ou vender, entre em contato conosco, tá? Não deixe de seguir as nossas redes.
E eu acho que é isso aí. Nos vemos numa próxima. Aguarde por alguns especiais aí, tô tentando montar algumas coisas e também fechar parcerias com outras editoras. Se tudo der certo, se Deus quiser, e graças a vocês também, tem mais coisa grande chegando, mais editora parruda vindo para agregar ao nosso projeto, dar aquela moral, aquele empurrão pra gente seguir adiante. Então é isso, muito obrigado por tudo, por ter assistido até aqui e pelo carinho por nos acompanhar até hoje. Muito obrigado e um beijo na sua alma.